Alguém conhece alguma história aí? Eu conheço uma, muito massa. Um vizinho meu chamado Chico, papudinho fino. Ei, pessoal, mas falando sério agora, alguém já ouviu falar da história de Édipo e Antígona? Eu não, e você, Brenda? Também não. E você, Petros, conhece? Bem, eu ouvi um pouco falar sobre essa história, mas para nós compreendermos temos de voltar até a época em que Tebas era governada pelo rei Laio e pela rainha Jocasta. Nessa época, o jovem Édipo, que estava ansioso pelo poder, matou o até então rei de Tebas, Laio, e com a rainha de Tebas, Jocasta, se casou tendo 4 filhos, que foram Etéocles, Polinices, Ismênia e Antígona. A única coisa que Édipo ignorou foi que Laio e Jocasta eram, na verdade, os seus pais. E percebendo o ferimento desses princípios morais que ele tinha empreendido a respeito de ter matado seu pai e de ter casado-se com sua mãe, tendo inclusive filhos, Édipo tomou 2 atitudes, que foram furar os seus 2 olhos e abdicar do trono de Tebas em favor de seus 2 filhos, Etéocles e Polinices. Esses 2 filhos expulsaram Édipo de Tebas. E antes de sair, o governante fez uma ameaça aos 2 filhos. Ele disse que, quando saísse de Tebas, instauraria-se uma praga na polis grega e os 2 filhos iriam matar-se reciprocamente e iriam se tornar inimigos. E sobre a saga de Édipo, eu só sei que foi isso que aconteceu. Polinices, por que voltastes a Tebas? Por que trouxestes o rei de Argos contigo? Queres destruir minha cidade, irmão? Ainda ousas chamar-me de irmão? Traíste nosso pacto quando permaneceu no trono, mesmo quando o êxito era seu por direito. Por causa desta sua maldita omissão, você desonrou sua palavra. E agora, Etéocles, a única coisa que nos une é este elo de sangue maldito. Por que me condenas? No meu lugar teria agido da mesma maneira. Por Zeus, eu jamais agiria de forma tão ordinária. Nós prestabelecemos o governo de alternância. Após o meu reinado, eu entregaria o trono a ti. Mas hoje eu voltei, e foi para fazer justiça, e pôr um fim a esse governo ilegítimo. Eu sou o legítimo soberano de Tebas, e acredite, irmão, eu defenderei o meu trono. O tempo das palavras passou, nosso assunto agora será resolvido com sangue. Perdoai, meu irmão. Ismênia? Ismênia, minha adorada irmã. Depois de todas as malignas heranças deixadas por Édipo aos seus descendentes, será que existe alguma com a qual Zeus ainda não nos castigou? Minha irmã, eu penso, será que a decisão de Creonte não seria, por certo, mais uma dessas heranças que vem afligir a nossa existência? Você já sabe da desfeita que se trama contra aqueles que mais amamos? Não recebi nenhuma notícia desde que nossos irmãos morreram. Eu bem imaginava, minha irmã, por isso te chamei aqui, na torre do palácio, para que ninguém mais escute a nossa conversa. Então fale do que se trata, Antígona. Você me parece preocupada. Certamente, minha irmã. Eu sei que você sabe, irmã, que por causa de míseras escavações de cobre e de argila, os nossos irmãos foram parar no Hades. Creonte permitiu a Etéocles uma digna sepultura, porque ele morreu lutando por Tebas. Mas enquanto isso, ele proíbe aos cidadãos tebanos que deem uma sepultura digna a Polinices, que morreu lutando por Argos. Minha irmã, o que Creonte quer é ver o nosso Polinices insepulto entregue aos abutres. Essas são as suas imposições, é a minha e a ti. Se não cumprirmos, minha irmã, nós seremos apedrejadas. Ismênia,
Eu sinto que chegou o momento, chegou a hora em que você vai ter que demonstrar se os seus sentimentos realmente são nobres ou vis. E a que perigos você pretende se expor que eu devo mostrar meus sentimentos? Eu quero teu auxílio pra enterrar o morto. Insana! Antígona, que loucura! Ousas enfrentar a ordem do rei Creonte e enterrar o morto que Tebas renegou? O morto que se revoltou, minha irmã. E afinal, você vai me ajudar ou não a enterrar o nosso Paulinice? Queres realmente sepultá-lo, ainda que a ordem do rei se estenda por toda a cidade? Ninguém, minha irmã. Ninguém vai poder me acusar de não ter cumprido com os costumes sagrados de enterrar os mortos. E além do mais, Paulinice é tão meu irmão quanto o teu, mesmo que agora se negues a ajudá-lo. Minha irmã, pobre de nós, não lembra do nosso pai? Do triste fim que ele teve quando descobriu seus crimes e mutilou seus olhos? Lembra da nossa mãe, Antígono, que acabou com sua vida em uma corda? Pensa nos nossos irmãos que se deram mutuamente à morte. Antígono, pensa no fim mais terrível que nós teremos se contrariarmos as ordens do nosso rei. Afinal, nós somos mulheres e não temos como lutar contra os homens. Nós não temos poder algum e estamos submetidas às ordens dos mais poderosos. Que me desculpem os nossos mortos. Eu irei acatar as ordens do rei. É uma insanidade tentar aquilo que está além das nossas forças. Tá bem, minha irmã. Eu não insistirei mais contigo nesse assunto. Mas que fique bem claro. Se mudares de opinião de agora em diante, eu não mais me importo. Porque eu vou enterrar o meu irmão. Pra mim será uma honra morrer cumprindo esse dever. Eu repousarei no túmulo junto a alguém que eu mais amava. E você, minha irmã, você fica livre. Livre para conviver com os vivos, para desonrar os mortos. E pior, desprezar as leis divinas. Não, eu não as desprezo. Eu só não me acho forte o bastante para desrespeitar as leis. Ah, que belo pretexto. Então, apoie-se no seu pretexto, minha irmã. Eu vou construir um túmulo para o meu irmão. Antígona, a tua decisão me causa grande aflição. Parece que deseja ardentemente aquilo que me causa arrepios. Não tema por minha vida. Trate de salvar a sua, minha irmã. O que eu estou fazendo é por respeito àqueles que eu mais amo. Esconda ao menos o que vai fazer. Guarde segredo que eu farei o mesmo. Ao contrário, fala-te. Porque se você não falar, tu me serás mais odiosa ainda, minha irmã. Minha irmã, tu mostras imprudência ao tentar o irrealizável. Irmã, deixe-me entregar ao perigo. Eu te garanto que as consequências que virão jamais serão tão grandes quanto a glória da minha morte. Enterra um morto, se é isso que você quer, mas sabes que é uma loucura, apesar de mostrar lealdade àqueles que amam. Eu te odiarei profundamente, Ismênia. O inimigo veio à nossa cidade através de Polinice, instigado pelas desavenças familiares, mas tombou sobre o nosso solo, apesar de tantas armas e riquezas. Honremos a Zeus, que aplicou sobre eles o seu fogo invencível, mostrando desprezo à arrogância e à soberba daqueles que se sentiam vitoriosos. Os 7 chefes que lutaram diante das 7 portas de Tebas não tiveram escolha diante da vontade de nosso Supremo Deus. A guerra acabara, e a nós resta festejar com o sabor e a glória da vitória. Viva Tebas! Viva! E viva nosso novo rei Creonte, filho de Meneceu! Cidadãos de Tebas, depois da terrível tragédia que tão duramente se abateu sobre a nossa cidade, os deuses devolveram a segurança e a serenidade. Ordenei a meus emissários que os aqui reunissem, pois, como bem sabem, os filhos do rei Etéocles e Polinices morreram mutuamente em combate. Portanto, cabe a mim herdar o trono pelos laços de parentesco que a eles me ligavam. Eu, como soberano, pezo pelo bem-estar do meu povo. Por isso, jamais terei como amigo aquele que é hostil ao meu país. É buscando promover a prosperidade de Tebas que agora digo a vocês, caros servos, a minha decisão sobre os filhos de Édipo. Etéocles, que lutou e morreu como herói, receberá de minha ordem expressa o devido sepultamento. Quanto a seu irmão, Polinices, aquele crápula que retornou do exílio com o único intuito de se voltar contra a sua pátria, que fica a todos, prestem atenção, a todos terminantemente proibido honrá-lo com o túmulo, que ele fica à mercê dos cães e abutres, pois criminoso algum jamais obterá de mim qualquer honraria. Esses são os tratamentos decididos por Creonte, ao inimigo e ao amigo da cidade. Agora és o Senhor, e a ti compete em pouco julgares oportuno, tanto aos vivos como aos mortos. Zelai, caro Corifeu, para que as minhas ordens se cumpram, pois aquele que infringiu o que agora imponho não terá misericórdia.
Mas só um louco desejaria a própria morte, Creonte. E essa será a consequência para aquele que se mostrar desafiante a mim, o rei Creonte. Soberano, percorremos com pressa o caminho a seu encontro. Muitas vezes pensamos em desistir, mas então resolvemos vir. A notícia é breve, e a falarei esperando com a ajuda dos deuses que nada de mal nos aconteça. Pelos deuses? Fala, guarda. O que quer me dizer? Antes de tudo, quero deixar claro que nós não temos nada a ver com o ato. Não sabemos quem o fez e não é justo que o castigo caia sobre nós. Já vi muita gente pagar apenas por falar demais. Que crime você tenta encobrir com esse seu blá blá blá? Está bem, falarei. Alguém sepultou o cadáver de Polinice e desapareceu depois de cobrir o corpo com terra e realizar o funeral. O que está me dizendo? Quem teve tamanha audácia? Ninguém sabe. Quando o primeiro guarda do dia estava para assumir, descobriu o ocorrido, o que nos deixou surpreso. E então viemos te contar para o nosso desprazer. Creonte, não pode ser isso um desígnio dos deuses? Cala a boca, Corifeu. O que você afirma é revoltante. Seria um absurdo imaginar que os deuses dariam uma digna sepultura para um criminoso. Quanto a vocês, se não me apontarem o mais rápido possível quem sepultou Polinices, serão pendurados pelos pés, até que confessem esse crime. Nós não cometemos o crime. Que importa? Vocês não se venderam? Curioso, como alguém que diz que tudo sabe descobre coisas que não existem. Você brinca com as palavras, dou esse direito. Mas se vocês não apontarem o criminoso bem depressa, verão que dinheiro mal ganho sempre traz prejuízos. Certamente trataremos de encontrá-la, mas se vamos apanhá-la ou não, cabe ao destino decidir. E se isso acontecer, será eternamente grato aos deuses. Eis aqui a autora do crime. Mas onde está Creonte? Esse chegaste na hora exata, meu filho. O que está acontecendo? Ó, caro rei, nós aqui estamos de volta, trazendo esta jovem que foi pega por nós, tentando sepultar o corpo do irmão. Agora que ela está em tuas mãos, interroga-me e punha do jeito que preferir. E quanto a nós, acho que estamos livres de qualquer acusação. Realmente trouxeram a mim. Mas onde a capturaram? Ela estava tentando sepultar o morto. Já te disse. Você tem noção da sua afirmação? Tem certeza absoluta disso? Sim, não é claro que digo? Como tudo isso aconteceu? Eis como as coisas se passaram. Causa-me desgosto saber que tal desgraça recai sobre uma pessoa amiga, mas isso tem menos importância do que a nossa salvação. Vocês estão livres da acusação que lhe pesava. Quanto a você, bicha gaiata, sabia que eu havia proibido o que você fez? Mas claro que sim. Se tratava de ordem pública, Creonte. Mesmo assim, desobedeceu às minhas ordens? Desobedeci, porque essas determinações não vêm nem de Zeus, nem da deusa da justiça. Não acredito, Creonte, que as tuas leis possam fazer com que um mortal infrinja as leis divinas, porque estas sim são imutáveis, irrevogáveis e reconhecidas por todos. Eu não tenho medo de você, Creonte, e não tenho medo de homem algum. Quanto ao castigo que você disse que vai me conceder, isso é o de menos. O mais grave seria deixar o meu irmão insepulto. E que fique bem claro, Creonte, mais louco do que eu é aquele que me julga ter perdido o juízo por estar cometendo tal ato. Creonte, esse jovem me surpreende cada vez mais. Assim como o pai, ela possui um caráter muito inflexível. Ela não se deixa abater pela desgraça. Essa jovem infringiu o decreto real e eu a condenei à morte. Embora ela seja filha da minha irmã e, portanto, ligada a mim, ela e sua irmã não escaparão do que as espera. Traga-me Ismênia, agorinha vi pelo palácio, perturbada e andando para lá e para cá. Vão! Sim, senhor! Creonte,
Agora que você já não tem seu poder, o que você quer mais além da minha morte? Nada mais. Com isso já não estarei satisfeito. E o que é que você está esperando? A cada minuto que se passa eu te odeio mais e você a mim. E todos aqui concordariam comigo se não tivessem medo. Mas esse é o privilégio da tirania, fazer sempre o que bem quer. Ei, Tebas, tal opinião é só sua. Não se todos eles falassem. Não tem vergonha de emitir tal opinião? Eu não tenho vergonha de ter enterrado meu irmão. E o outro que morreu também não era seu irmão? Não vê que praticam injustiça ao dar sepultura a um e ao outro, não? Etéocles jamais me faria tal acusação se ele estivesse aqui comigo. Como não? Pois você socorreu aquele que se tornou um criminoso, o qual retornou a Tebas para combater a pátria defendida por Etéocles. Polinices não era um escravo, Creonte era irmão de Etéocles. E eles tinham ideais diferentes. É que havia uma guerra, e em uma guerra há dois lados. Polinices escolheu o lado errado. Não é bem assim que pensam os cidadãos de Argos. Não existe esse lado errado. E eles ainda afirmam que você utiliza o cadáver do meu irmão para amedrontar os demais. Anda ouvindo o inimigo. O povo fala, Creonte, mesmo que sussurrando e amedrontado pelas suas leis, o povo fala. Nunca darei o mesmo tratamento a um criminoso e a um homem de bem. Inimigo algum jamais me será querido. Eu sinto muito, Creonte, mas eu não nasci para partilhar de ódios, somente de amor. Ah, é? Então desça ao Hades. Se quer amar, vá amar a quem por lá encontrar. Senhor, capturamos Ismênia. Finalmente, tragam-na. Minha irmã! Eu nem suspeitava que abrigavam no meu palácio duas criminosas. Fala, sua cobra cascavel. Confessa ou não que participou do sepultamento de Polinices? Creonte, eu sou culpada. Antígona não pode ser punida sozinha porque eu também participei do ato. Não, Ismênia, isso seria injusto. Eu não te permiti que me ajudasse. Você nunca foi minha cúmplice. Então você não pode ser culpada, minha irmã. Irmã, me deixa compartilhar da tua culpa. Talvez assim nosso falecido irmão não me odeie por ter hesitado em te ajudar. Ismênia, todos aqui já sabem quem fez tudo. Além do mais, o órgão verdadeiro não é aquele que se resume a palavras. Antígona, não me julgues indigna de partilhar da tua sorte. Minha irmã, não queira assumir pra você algo que você não fez. Somente o meu sofrimento bastará. Minha irmã, como será pra mim viver sem a tua companhia? Pergunta a Creonte. Ele haverá de dar um jeito nessa situação. O que desejas alcançar, me magoando dessa forma? Minha irmã, eu quero que você compreenda. É com profunda dor que eu te desprezo nesse momento. Então o que eu posso fazer por ti? Salvar sua vida. Ismênia, se você salvar sua vida, eu não terei a menor inveja de ti. Afinal, minha irmã, você escolheu viver, mas eu escolhi a morte. Estou vendo, Antígona, que você escolheu a morte, apesar de te alertar. Não, haverá quem dê razão a nós duas. Então, se houver crime, é de nós duas. Minha irmã, eu mesmo estando condenada à morte, viverás. Você não pra mim viver sem a minha irmã. Creonte, tu terás coragem de condenar a morte a noiva do teu filho infeliz. Eu não quero mulher sem futuro para o meu filho. Mas tu serás capaz, ó rei, de tirá-la de teu próprio filho? O Hades romperá esse noivado por mim. Não me perturbe mais com esse assunto. Levem essas mulheres e as deixem amarradas. Eis que chega Hemon, meu rei. Meu filho, você está aborrecido comigo por saber da sentença de morte que dei a sua noiva, ou apesar disso, ainda me estimas? Meu pai, precisamos conversar. Seus sábios conselhos sempre me guiaram e eu os seguirei. Nenhum casamento há de prevalecer sobre a sua vontade. Mostre que é um bom filho, e eu me orgulho disso. Ela me desafiou e eu condenei à morte. Agora não posso passar por fraco diante da cidade. O homem a qual o povo escolheu para governar deve receber obediência total, sejam seus atos considerados justos ou não. Pai, eu sei que ages pelo bem de nossa cidade, mas eu gostaria que você refletisse um pouco mais sobre o que você diz. O povo de Tebas teme a sua fúria, é só por isso que não te dizem o que pensam. Todo mundo aqui acha que Antígona praticou um ato de piedade e não merece a morte como castigo. Para mim, meu pai, o que mais importa é a tua prosperidade. Mas eu não acho que esteja sendo justo nas suas decisões, pois se recusas a ouvir a opinião dos demais e teima em juízos errôneos. Saiba, meu pai, é virtuoso ao homem
saber ceder diante das circunstâncias. Seu filho falou com muita prudência, Creonte. Convém ouvi-lo. Seria adequado, na minha idade, ouvir conselhos de um moleque? Atenta apenas para aqueles que parecerem justos. Eu sou jovem, é verdade, mas o que deve levar em consideração é a razão e não a idade. E por acaso não foi um crime que ela fez? Não é assim que se expressa o pensamento do nosso povo, você sabe disso. E cabe ao povo dizer o que devo fazer? Observe, o teu linguajar parece ser de um jovem inexperiente. Nenhum estado pertence a um único homem. Miserável, por que discorda tanto do seu pai? É que te vejo violar os princípios da justiça. E o que há de injusto em sustentar a minha autoridade, criatura vil, que se rebaixa por uma mulher? Não é do meu feitio, nem nunca vai me ver ceder a prazeres indignos. Jamais casará com essa mulher. Ela morrerá, eu bem sei, mas a morte dela há de causar outra. Ainda se atreve a fazer ameaças? Pagará caro com essa sua liçãozinha de moral. Levem essa mulher, para que ela morra imediatamente, sob o meu olhar e o do seu noivo. Não, ela não há de morrer diante de mim. E observe, meu povo, pois essa é a última vez que você vai ver. Só, anda, continua, descarrega a sua raiva sobre aqueles que a isso se sujeitarem. Enquanto fores reis, sempre haverá um lacaio disposto a dizer que não há nenhum pensamento mais justo que o seu. Mas isso, só enquanto fores rei, pai. Faça ele o que quiser. Não palparei aquelas donzelas. Ou melhor, palparei a que nada fez. Quanto a outra, a criminosa, pagará caro, eu prometo. Sinto grande revolta contra este decreto. E assim como muitos, não posso deixar de esconder minha tristeza, vendo a jovem Antígona dirigindo-se ao próprio leito nupcial, o túmulo, sem que tenha sofrido pela doença ou pela espada. Só tu, por sua própria vontade entre os vivos, descerá ao Hades. Estou caminhando para a morte. Vejam, pela última vez, eu vejo a luz do sol. Grande fora tua audácia, Antígona, mas contrariastes a autoridade de Tebas, e talvez esteja sofrendo para pagar um pecado que fora de teu pai. Vejam o que as leis de Creonte me fazem. Ação piedosa fizestes ao prestar culto aos mortos, mas as autoridades não aceitam desobediência. O seu caráter indomável causou sua própria desgraça. Percebem que se eu permitisse ao condenado prolongar as suas lamentações, suas choradeiras jamais teriam fim? Levem-na agora mesmo. Prendam essa praga numa tumba de pedra para que morra sozinha. Oh, meu irmão, veja a minha recompensa por ter te enterrado, Polinices. Eu agora caminho para a morte. Creonte disse que eu pratiquei um crime, mas eu só fiz isso porque eu jamais teria outro irmão. Vamos, guardas, avestem! Ninguém lamente por mim. Ninguém lamenta esse triste fim. Caro amigo, cérebro Tiresias, que bom que retornou a Tebas. Que notícias tem a dar? Falarei, Creonte, mas peço que acredite nas minhas palavras. Vem aqui, companheiro, por favor. Até agora tenho considerado os seus conselhos. Disso eu sei, Creonte. Eu bem sei disso. Também foi por isso que você conseguiu ir a essa cidade por um caminho seguro. Mas vim dizer somente que a situação mais uma vez se tornou crítica. O que se passa? Diga, criatura. Suas palavras me assustam. Bom, sabe então que os deuses me anunciaram.
Estava na ágora, tentando adivinhar os presságios, quando eu percebi. As aves já não cantam mais, e os sacrifícios que consagrei a Vulcano, nossas chamas não consomem. Temo uma coisa, Creonte, que os deuses estejam furiosos. Se estiverem, é por causa de tuas resoluções. Errar é humano, Creonte, eu bem sei, mas o homem sábio sabe consertar os seus erros. Eu vou lhe pedir, Creonte, não desafie os deuses, não profanes um cadáver. Até mesmo os adivinhos estão contra mim, mas sem temer tal presságio, não darei ao morto as honras da sepultura. A imprudência, Creonte, é o maior dos seus erros. Por isso não acredito em meus presságios e me chama de mentiroso. Ah, velho safado, não responderei à altura às suas baboseiras. Afinal, todos os adivinhos são gananciosos. E os tiranos adoram meus presságios, por mais vergonhosos que sejam. Mesmo assim, Creonte, irei falar o que tem em mente e me retirarei logo em seguida. Pois saiba que dirige as suas palavras ao rei. Fala logo, mas fique logo sabendo que nada me fará mudar de ideia. Escute então, escute bem o que eu vou lhe dizer, Creonte. Os males que estás causando recairão sobre ti. Em breve, já posso até escutar, em breve, angustiosos lamentos de homens e mulheres se ouvirão nesse castelo. Por teres encerrado indignamente a jovem em um túmulo, e por teres profanado um cadáver e assim desafiado as leis divinas, não demorará muito, saiba disso, para que um de seus descendentes pague com o próprio sangue, Creonte. Estou lhe dizendo, Creonte, se tratam de leis divinas, e quando se tratam de leis divinas, elas são irrevogáveis, portanto, não poderás evitar as setas dos meus presságios. Rei, o velho se foi depois de emitir terríveis presságios. E olhe que não me lembro de previsão por ele feita que não tenha se mostrado verdadeira. Sei disso, cara Corifeu. Ceder é difícil, mas teimar realmente é provocar desgraça na certa. Então haja com cautela, Creonte. Liberta de uma vez a jovem e enterra de uma vez o morto, antes que algo de mal se abata sobre nossas muralhas. Sim, é isso mesmo que farei. Vamos, servos. Vamos até Antígona. Irei libertá-la. É melhor não descumprir os costumes sagrados. Cidadãos tebanos, ninguém pode prever o destino. Creonte, que até pouco tempo atrás era digno de invejas, governou o povo e tinha uma bela prole. Mas isso acabou. Pelos deuses, aconteceu outra desgraça? Sim, infelizmente sim. Hemon, furioso com seu pai, suicidou-se por causa da morte de Antígona. Ó Tiresias, eis que se cumprem suas previsões. Eis que vem a rainha até nós. Será que ela já sabe da morte do seu filho? Tebanos, ouvi o que diziam quando ia ao templo. Rapidamente os rumores dessa tragédia chegaram aos meus ouvidos. Conte-me. E aí eu com seu esposo até o local onde jazia o cadáver de Polinice. Lá, Creonte e o mensageiro dirigiam-se preces a Hades e realizaram os ritos fúnebres. Em seguida, foram até a caverna onde se encontrava a jovem Antígona. Ao se aproximarem, ouviram lamentos comoventes. Foi então que se depararam com a cena chocante. Antígona, foi o que fizeram com você. Meu pai é o culpado. Eu só trouxe desgraça pra esse mundo. Meu filho, sai daí, meu filho. Vem, meu filho, Não, venha. não, você foi culpado pela morte de Antígona. Você! Eu não fui o culpado. Você! Eu odeio! Eu não fui o culpado. Ela teve o que merece. Teve nada que mereceu. Você merece a morte. Tristes bodas, minha rainha, que o infeliz casal celebrará no Hades. Que pensar agora? A rainha saiu em total silêncio.
Ação como essa me parece preocupante. Estou surpreso também. Talvez ela não quisesse demonstrar os sentimentos na frente dos cidadãos. Mas realmente esse silêncio dela é muito perturbador. Vamos entrar no palácio para saber o que é que o seu coração angustiado realmente está pensando. A sorte miserável! Meu filho, você morreu por minha culpa. Maldita teimosia minha! Agora é tarde, meu filho. Os deuses já fizeram justiça. Deuses do Olimpo, sou condenado por vós, que buscam vingança. Destrói a minha vida e me afogam em um mar de sofrimento. Meu Senhor, de todas as desgraças que lhe afligem, mais uma caiu sobre ti. Que desgraça será maior do que essa que já caiu sobre mim? Sua mulher, a rainha Eurídice, ela acabou de morrer. Ela se matou para finalmente deixar esse mundo de sofrimento. Ah, desimplacável! Por que me esmagas assim? A quem já estava morto, feriram novamente. Sou culpado por toda essa desgraça. Que venha, pois, a última das mortes, a que me levará. Ó deuses, é só isso que eu peço. Escutem-me, 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 escutem-me.